Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de cálculo volume 1 de James Stewart, seção 6.1, exercício 21. Vamos ao enunciado. Esboce a região delimitada pelas curvas indicadas e encontre sua área. Y igual a tangente de x, y igual a 2 seno de x, x entre menos π sobre 3 e π sobre 3. Bom, então vamos fazer o esboço aí da nossa área primeiramente. Então temos aí eixo Y e eixo X. Bom, primeira coisa a se fazer, ele já deu um limite de x aqui, ó, de menos π sobre 3 a π sobre 3. Então a gente vai trabalhar com as duas funções só dentro desse intervalo, para facilitar o esboço da região. Então eu vou vir aqui, ó, vou traçar uma reta vertical e vou marcar esse ponto como sendo mais π sobre 3. Vou vir aqui, traço uma reta vertical e traço esse ponto com menos π sobre 3. Bom, agora a gente tem o quê? Que desenhar o gráfico da tangente. Quem é o gráfico da tangente? Tangente de zero é zero. Aí agora eu preciso, quem é a tangente de π sobre 3? A tangente de π sobre 3 é a tangente de 60, vale raiz de 3. Então eu vou colocar aqui, ó, como sendo 1 e aqui como sendo ponto 2. Raiz de 3,7 mais ou menos. Então vai bater mais ou menos aqui, ó. Tá. Raiz de 3. Então eu vou vir aqui, ó, como funciona o gráfico da tangente. Ela vem aqui, vai para o infinito e tangencia o π sobre 2. Tá? Mas para nesse trajeto aí, continua para lá. E a mesma coisa ela vem aqui. Então aqui eu tenho menos 1 e lá embaixo menos 2. Mais ou menos aqui eu tenho menos raiz de 3, que bate aqui. Ou seja, ela vem para cá e continua, tá? E quando chegar no π sobre 2, faz uma assíntota aí, tá? Bom, essa é a curva y tangente de x. Agora, a gente tem que traçar a curva 2 seno de x. Primeiro, o seno de zero. O seno de zero é zero, tá? Tá, o seno de zero está zero. Aí o que eu tenho? Essa função, a função seno, ela varia entre 1 e menos 1. Como é multiplicado por 2, ela vai variar entre 2 e menos 2, tá? Qual que é o seno de π sobre 3? O seno de π sobre 3 é a raiz de 3 sobre 2. Vezes 2 vai dar a raiz de 3. Então eu sei que aqui, ó, quando der π sobre 3, vai dar exatamente aqui. Como funciona a função seno? Ela vem aqui, ó. Tá? Quando a gente tiver lá o π sobre 2, ela ia bater no 2. Então, continua para lá. Mas não me interessa. E para cá? O seno de menos π sobre 3 vai dar menos, tá? A raiz de 3 sobre 2. Vezes o 2, menos raiz de 3. Então, vem aqui, ó. E continua para lá e vai subir assim, depois que bater no π sobre 2, tá? Mas não nos interessa, agora a gente achou, ó, quem é a nossa área. A área que a gente quer procurar é a área dessas duas figuras, tá? E elas são aí simétricas, então para calcular a área a gente pode falar que é 2 vezes a área dessa figura aqui. Então ela vai começar, o intervalo vai ser de 0 até π sobre 3, que é até aqui. A curva de cima é y igual a 2 seno de x. Y igual a 2 seno de x. A curva de baixo é a tangente de x, que está aqui. Então, menos a tangente de x. Tudo isso integral em dx. Bom, agora a gente pode integrar. Bom, ali a integral da tangente, vou fazer separado aqui, ó, e a gente põe o resultado. Quem que vai ser a integral da tangente de x dx? A gente faz por substituição, ou alguém pode decorar aí. O que é a tangente? É o seno de x sobre o cosseno de x. Tá? Isso daí dx. Ou seja,
vem aqui e chama o cosseno de U. Então, a gente tem que U é cosseno de x. Portanto, du é derivada do cosseno de x, é menos o seno de x dx. Ou seja, menos du é igual ao seno de x dx. Então, aqui a gente tem menos du. Tá? Então, a integral da tangente fica aí sendo igual à integral de menos du, tá, sobre U. Ou seja, vai ser igual a menos o ln do módulo de U mais a constante. Ou seja, menos o ln, o U é o cosseno de x, mais a constante. Então, fizemos de forma indefinida, já sabemos a integral lá da tangente, então vamos ter área igual 2 vezes a integral de 2 seno de x vai dar menos 2 cosseno de x, tá? Integral do seno menos cosseno. E integral de menos tangente, a integral da tangente dá menos ln, então aqui vai ficar mais o ln do módulo do cosseno de x. Isso daí variando dos limites de 0 a π sobre 3. Substitui os limites de integração. Área é igual 2 vezes, menos 2 vezes o cosseno. Aí a gente substitui π sobre 3. Aí a gente tem mais o ln do cosseno de π sobre 3. Aí aqui onde era menos, fica mais 2 vezes o cosseno do limite inferior, que é 0. E aqui era mais, fica menos o ln do cosseno de 0. Fecha. Agora calculando o que a gente vai ter. Aqui, cosseno de 0 é 1 e o ln de 1 é 0. Cosseno de 0 é 1. Cosseno de π sobre 3 é meio. E aqui cosseno de π sobre 3 é meio. Então a gente vai ter área igual 2 vezes, aqui menos 2 vezes meio, menos 1. Aí a gente vai ter aqui ln de meio, que a gente pode escrever como sendo ln de 1 menos o ln de 2, ou seja, ln de A sobre B é o ln de A menos o ln de B. E ali vamos ter mais 2, 2 vezes 1, 2, e lá 0. Ou seja, a gente tem aí 2 menos 1 dá 1, aí multiplica o 2 lá dentro, ln de 1 é 0, né? A área vai ser escrito 2 vezes 1, 2, e 2 vezes menos ln de 2, menos 2 ln de 2, unidade de área. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Se gostou, não esqueça de deixar um like. Se ainda não for inscrito no canal, por favor, se inscreva agora. Aguardo você em um próximo exercício. Muito obrigado.